Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 20 de outubro, hein? Faltam 10 dias para a eleição, meu amigo. Daqui a 10 dias acaba isso, hein? Vamos comemorar Bolsonaro sendo reeleito. Obrigado a todo mundo que vem assistir ao nosso quadro por aqui. Aqui a gente traz as várias notícias de política do dia, faladas num vídeo só para a gente discutir sobre esses assuntos todos, sem levar coisa lá para o YouTube, que está cada vez mais perigoso, meu amigo. Daqui a pouco, meu canal lá no YouTube vai falar só sobre receita de bolo, não vamos falar mais nada porque Xandão não deixa. Mas aqui a gente continua falando, tá? Então, olha só, eu estou pensando em parar de avisar lá no meu canal do YouTube que tem esse vídeo aqui no Opinion Free Market, tá? Vou contar com vocês vindo aqui assistir. Eu não vou falar mais sobre isso, por quê? Porque começa a ficar arriscado, a coisa está ficando cada vez pegando mais. São 10 diazinhos só, hein? Pois bem, hoje vamos falar as notícias trazidas por Flamenguista17, Papai Sonega e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a pesquisa Datafolha, sobre o TSE que praticamente acabou com a propaganda na televisão do Bolsonaro. Vamos falar sobre o Lula que diz que não vai invadir a igreja, não vai fazer isso, assinou até uma carta com os evangélicos. Vamos entender esse assunto aí. Vamos falar sobre o desespero da esquerda com o Datafolha, meu amigo. Doeu na alma do pessoal o empate técnico do Datafolha. Então vamos começar falando exatamente sobre isso. Eu já até desisti desse meu agregador aqui, que é uma bosta completa. É que eu já fiz todos os vídeos mostrando ele, então agora que está na retinha final das eleições, né, vamos continuar mostrando. Mas o fato é que dá para ver aqui, ó, tá ali, ó, Datafolha, Lula 49, Bolsonaro 45. A mudança foi pequena, foi um pontinho só, tá? O último Datafolha tinha dado aqui, ó. O último Datafolha tinha dado 49 para o Lula e 44 para o Bolsonaro. Mas por que esse um pontinho fez diferença? Porque aí agora é empate técnico na margem de erro, meu amigo. Não tem essa, não. E o que eu falo é o seguinte, não, é empate técnico, coisa e tal, teoricamente não quer dizer nada, o Lula ainda está bem na frente, está 4 pontos na frente, mas olha só, se você considerar o erro que foi o Datafolha lá, que foi de 9 pontos de erro, deu 9 pontos a menos para o Bolsonaro do que ele teve, meu amigo, mostra que o Bolsonaro está muito bem nessa fita aí, né? A gente sabe que o Datafolha tem uma tendência a favor da esquerda, a gente observou isso claramente no primeiro turno. O fato isso deixou o pessoal da esquerda preocupado. Até que eles estavam com aquele negócio de dormir com o Datafolha, sabe? Botava o Datafolha debaixo da camisa, do travesseiro, assim, dormia com o Datafolha. Olha só, Lula tem uma vantagem enorme, não tem... Agora o Datafolha dando empate técnico, o pessoal começou a ficar preocupado. Por que eles ficaram preocupados? Também pelo que eu falei, né? Eles sabem que, na verdade, o Datafolha costuma errar a mais para a esquerda e a menos para Bolsonaro. Então, se está dando empate técnico ali, a chance de Bolsonaro estar na frente é muito grande. É o que está todo mundo apontando, né? E as outras pesquisas mostram isso também. Veja, essa campanha, essa eleição não vai ser folgada. Não vai ser como foi 2018. Aliás, eu falei isso desde o primeiro dia que a gente falou sobre a eleição. Eu falei, 2022 não vai ser como 2018. 2018 o Bolsonaro não tinha nada para atacar em ele. Ganhou de braçada, 55% a 45%. Não vai ser assim. Essa eleição vai ser 51% a 49%, coisa assim. É pouquinha diferença, né? Então, mas de qualquer forma, para o esquerdismo, isso aqui foi um golpe. Tanto que você vai ver que tem páginas da esquerda falando assim, não, que está no empate técnico, mas no limite da margem de erro, então não tem como Bolsonaro tirar 8 milhões de votos, não, daria 4 milhões de votos nesse meio tempo aí, de agora até a eleição e coisa e tal. Meu amigo, ele não precisa tirar, cara. O erro do Datafolha já tira esses 4 milhões de votos, já acabou já para vocês. Se não acontecer nada entre agora e as eleições, Bolsonaro já ganhou já. E a tendência é que Bolsonaro está na alta, né? Pior, é o que eu falo para vocês. Olha como é que esse Datafolha confirma um monte de coisa que a gente vem falando aqui, hein? Eu avisei para vocês, essa campanha do Janones de ficar botando fake news, que Bolsonaro satanista, Bolsonaro maçônico, Bolsonaro canibal, Bolsonaro pedófilo de crianças venezuelanas e não sei o que lá. Essa campanha toda, isso não vai ajudar em nada o Lula. E é isso também que está assustando eles. Porque eles estão vendo o seguinte, que isso não está ajudando, que o pessoal olha para aquilo ali e ignora.
É o que eu falo, esquece esse papo de que é fake news que faz diferença na eleição. Não é. A fake news ela é levada. O que faz diferença na eleição, na verdade, na era da informação descentralizada e distribuída, é a inteligência média das pessoas. Porque as pessoas agora discutem entre si os temas. Vai ter alguém que vai botar fake news? Vai ter o outro que vai falar, olha, não é bem assim, é assado. E as pessoas vão discutir, vão chegar a uma conclusão. É isso que muda, isso que esse pessoal não está acostumado. Eles estão acostumados a eles construírem a imagem que eles querem na televisão, e as pessoas assistem a televisão e veem aquilo de forma única, né? É como era coisa de 10 anos atrás, né? 10, 15 anos atrás, certamente. A internet mudou esse troço e a internet está chegando para cada vez mais pessoas. Ainda tem um grupo de pessoas por aí que vê só televisão, mas esse grupo está cada vez menor, né? Enfim, os ataques do PT ao Bolsonaro não funcionaram e o pessoal está começando a ficar apavorado agora. Daí a gente começou a ver os problemas do TSE bloqueando um monte de coisa, tomando um monte de ação, uma censura enorme. Caramba, como assim? Desse jeito o Lula vai perder a eleição? Eles sabem disso, entendeu? Eles não falam publicamente que o Lula vai perder agora, porque aí eles sabem que aí perde mesmo, né? O pessoal já está debandando do Lula, já está fazendo acordo pro lado do Bolsonaro. Então, ou seja, se falarem que o Lula está debaixo, está atrás do Bolsonaro agora nas pesquisas, aí que o Lula vai pro saco de uma vez. Então não podem. Estão bateram na Jovem Pan, fizeram censura de um monte de canal e coisa e tal, e fizeram um monte de direito de resposta, um monte de coisa, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas não se esqueçam que o grande problema é o seguinte: se Bolsonaro dependesse de televisão para se eleger, meu amigo, ele nunca tinha sido eleito em 2018, que ele tinha 0 minutos de televisão. Bolsonaro foi eleito em 2018 e a grande força dele é a internet, e a internet, meu amigo, vai continuar aberta, vai continuar o pessoal discutindo do mesmo jeito, né? Enfim, isso aqui mostra porque que os petistas estão apavorados. Teve quando a Globo News falou esse resultado do Datafolha, cara, chegou a ser engraçado. Aqui o pessoal comentando que a Globo News está parecendo um velório depois da divulgação do Datafolha. O pessoal discutindo o Datafolha, todo mundo com cara de muxuxo. Porque realmente, a Cantanhede ainda falou que, olha só, não, porque isso é ruim, porque Bolsonaro avançou entre as mulheres, avançou entre os nordestinos, avançou entre os jovens, em todos os segmentos que o Lula normalmente tem muita força. E é muito pior do que isso, né? Que eles sabem que é muito pior do que isso, que esses números são todos para mostrar para a população, para tentar animar o eleitor do Lula, né? Bom, e saiu também a pesquisa da Brasmarket, que bota o Bolsonaro à frente, com 52,7%. Acho que está demais, é o que eu falo. A Brasmarket errou no primeiro turno, foi muito favorável ao Bolsonaro. Eu também acho que não vai dar isso tudo de diferença. Essa aqui é eleição para 51%, 50, alguma coisa por cento, não vai dar essa diferença grande. Se der, ótimo, excelente. E o pessoal fica falando aí que, não, que a Brasmarket errou tudo no primeiro turno. Não, ela errou no primeiro turno, é verdade. Mas se você fizer a mesma conta que a gente fez com a Veritas e com a Futura, considerar que os votos nos adversários, por quê? Porque teve muita mudança de voto do Ciro e da Tebet para o Lula na última hora, se você considerar isso, erraram muito menos que os outros institutos. Ficaram mais ou menos na média. A Brasmarket errou também, tá? Mesmo considerando isso, a Brasmarket ficou fora do intervalo de erro, né? A Brasmarket é o nosso Datafolha, como o pessoal diz por aí, né? Mas é aquele negócio. De qualquer forma, tá mostrando o Bolsonaro à frente, e eu tô para te dizer que isso aqui tá mais provável do que o do Datafolha. O Datafolha tá dando o Lula na frente, na margem de erro. Aqui está no Bolsonaro ganhando fora da margem de erro, que já está com 52,7%. Acho que isso daqui está mais provável do que o Datafolha, embora esteja um pouco exagerado. Deve ser um pouquinho menos do que isso daí, na minha visão, né? O Lula, com esse negócio do Datafolha, falou não, que a eleição está parelha, mas que Bolsonaro não consegue tirar essa diferença e coisa e tal, mas que falta pouco mais de uma semana para a campanha. Acho que estamos disputando aquilo que é o voto da abstenção das pessoas que não foram votar. O Bolsonaro não consegue tirar essa diferença. É aquele negócio, né? O problema é o que eu falei, não é que o Bolsonaro precisa tirar a diferença, o problema é que o Datafolha já dá a diferença, meu amigo. O Datafolha já dá a diferença no final das contas. É só você comparar a abstenção no Sudeste e a abstenção no Nordeste,
Se no segundo turno o Nordeste tiver mais abstenção do que teve no primeiro, e o Sudeste tiver menos, porque o Sudeste teve muita abstenção, porque eram muitas pessoas votando com muitos votos, deputado estadual, deputado federal, um monte de coisa, a pessoa se embaralha, erra, dá dor de cabeça. Então, ou seja, no segundo turno é muito mais fácil. Aqui no Rio de Janeiro vai ser voto só para presidente. São Paulo é o Tarcísio e Bolsonaro, também é só esses dois. Então é muito mais rápida a votação, tem muito menos problema, né? Enfim, no final das contas deve ter menos abstenção no Sudeste e mais abstenção no Nordeste, porque não vai ter os deputados e deputados estaduais e federais para trazer o povo para votar, né? Então é aquele negócio, o Lula está correto, ele tá correndo atrás de diminuir a abstenção, é o problema que ele tem realmente, a gente sabe disso, é o que eu falei para vocês, o Lula só ganha se a abstenção for muito baixa, principalmente no Nordeste, e não tem nada que indique isso nessa eleição, né? Bom, tem uma consultoria bastante conhecida nisso daí que falou justamente que a vitória de Bolsonaro, a probabilidade é 52% contra 48% de Lula. Ou seja, estão dizendo que está empate, né? 52% a 48% está um toss-up. Tá? Justamente não dá para saber quem vai ganhar. E eu concordo nesse aspecto, tá? Essa eleição vai ser apertada, não vai ser molezinha, não. Não vai ser aquela eleição que você diz, não, vou lá votar por garantia, mas eu acho que vai ganhar. Mas todos os números indicam que Bolsonaro está melhor do que Lula. Não apenas ele está crescendo, como ele ainda vai crescer mais. Tem alguns pontos de alerta que a gente vai fazer mais adiante aí, né? Bom, uma coisa que é também para confirmar aquilo que eu já falei para vocês, o Jornal do Estadão aqui está chorando porque a pandemia não retirou apoio a Bolsonaro. A maior parte das cidades que tinha maior óbito por Covid continuou votando em Bolsonaro. Eles tinham aquele discurso de que, não, as cidades que mais votaram em Bolsonaro tiveram mais mortes pela Covid, e o bolsonarismo então causa Covid, coisa tal. Eu falei que era uma besteira isso, eu expliquei esse estudo na época que ele saiu lá atrás, e falei uma coisa muito simples, na verdade isso daí é efeito de causa comum. Ou seja, na verdade, o Bolsonaro ele tem mais votos em grandes capitais, e grandes cidades, e grandes cidades também têm maior tendência a ter mortes por Covid. Então, ou seja, não é que teve mais morte por Covid porque a pessoa votou em Bolsonaro. Isso é uma coisa idiótica, isso não tem lógica nenhuma. Só na cabeça dos pandemínios que isso teria alguma lógica. A questão você tem um outro efeito que causa as duas coisas. Tamanho da cidade, por exemplo. Então é uma besteira isso. E outra coisa que eu falei também, que é o seguinte, que o pessoal da esquerda, os lulistas e os pandemínios em geral, estavam muito contando com esse efeito pandemia. Não porque Bolsonaro perdeu o debate da Band porque foi encurralado com o negócio da pandemia e não soube responder, porque que não trouxe vacina. E eu venho falando aqui, esse negócio de pandemia não é preocupação das pessoas. Ok, eu reconheço, tem gente que perdeu parente, que perdeu alguém que morreu na pandemia, que ficou chateado com o Bolsonaro, entendo perfeitamente. Mas mesmo essa pessoa, ela olha para a situação e vê, olha só, a chance de ter outra pandemia ano que vem ou nos próximos 4 anos é mínima. A última pandemia antes dessa foi em 1918. Então, ou seja, para ter outra pandemia agora não é provável. Então, eu vou votar em quem? Vou me preocupar com isso agora? Para quê, né? Ou seja, esse tipo de coisa saiu da cabeça do eleitor. O eleitor não está preocupado com isso. A prova é justamente que Bolsonaro, a Covid não influenciou no voto de forma alguma do Bolsonaro. Não é o que o pessoal está considerando. O que o pessoal está considerando, no final das contas, é a economia. Quem não está votando no Bolsonaro não está votando porque acha que a economia está ruim, ou então porque é esquerdista mesmo, né? A gente sabe que tem muito esquerdista e tem muito centrista ali. Amoedo, eu estou olhando para você, tá, Amoedo? Tem muito centrista ali, ou muito disfarçado de direita, muito esquerdista disfarçado de direita, que acha que não, se não for o meu liberalismo econômico, se não for eu trazendo liberalismo econômico para o Brasil, então não serve. Tem que votar no Lula, tem que trazer o MST para invadir tudo. Esse tipo de gente que está indo para a lata de lixo da história certamente vai acabar rapidamente. Não estou dizendo o Partido Novo, estou dizendo o Amoedo. Eu acho que a minha visão é que o Partido Novo vai migrar para o Zema mesmo, e faz muito bem. Zema muito melhor, tanto politicamente quanto ideologicamente, do que o Amoedo. Enfim, o ponto central é esse daqui. Fizeram esse estardalhaço todo com a pandemia, e a verdade é que o eleitor, na média, de novo, vai ter um ou outro que está preocupado? Tem um ou outro que está preocupado. Na média, o pessoal está cagando para a pandemia. Essa daqui é muito engraçada porque é o que eu falo. Na verdade, o que faz as pessoas votarem no Lula
é a expectativa de ganhar benefícios, né? O pessoal, principalmente do Nordeste, no interior, ainda tem muito aquela ideia de que não, que o Lula vai fazer a gente comer picanha de novo, vai trazer de novo picanha com cerveja e coisa e tal. E aí o pessoal está falando aqui, lembrando que na Argentina o Alberto Fernandes proibiu a mesma coisa. Olha que curioso esse quadro aqui, isso aqui é da televisão argentina. Olha só. A mulher está falando que os açougues estão vazios porque ninguém tem dinheiro para comprar picanha, para comprar carne, para fazer churrasco, né? E antigamente tinha mais gente aqui, agora não tem mais ninguém. Aí o cara vai lembrar da propaganda do Alberto Fernandes, olha só. Dice que antes no podíamos comprar asado, bueno, aparentemente antes se podía más que ahora, por lo menos. Bueno, pensar que este gobierno en campaña presidencial había un spot donde prometían a la gente que les iban a llenar la parrilla de carne, ¿no? Y además el spot era un pobre hombre que tenía... Mira, parrilla ou assado é como eles chamam lá carne para churrasco, né? Picanha lá na Argentina. Eu não tenho certeza disso não, tá, gente? Eu não sou muito bom em espanhol, não. Se eu tiver errado, me corrijam aí embaixo. Mas é esse tipo de coisa. Assado ou parrilla é a picanha nossa, é a carne para churrasco, né? Aí está, mira. Perdón, Carla, ¿eh? Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, sale asado. Aí, tá vendo? Tá falando, não, porque com o Macri, né, na época era o Macri, né, não, acabou o churrasco, não tem mais como fazer churrasco. E aí eles fazem aqui no final da propaganda, Alberto e Cristina, aqui, ó, vai melhorar, a gente vai voltar a fazer churrasco em casa, né, Alberto e Cristina. E aí o cara tá contando isso justamente com a mulher explicando que no açougue ninguém mais tá conseguindo comprar carne na Argentina. A carne foi para 100% de inflação que tá lá na Argentina, mais de 100%. Ninguém mais compra carne por lá, né? Ou seja, para você ver, típico papo de ditador socialista latino-americano é o que o Lula faz aqui também, prometendo picanha pra galera, meu amigo. Ele vai entregar só metade, vai entregar só a pica. A anha você vai ficar sem, entendeu? Bom, isso aqui foi uma coisa muito forte mesmo. O TSE concedeu ao Lula o direito de se defender em 184 inserções na televisão. Considerou que Bolsonaro falou um monte de fake news. O que foi as fake news que eles disseram que o Bolsonaro falou? Que o Lula não tinha sido... que o Lula teve 98% dos votos dos detentos no presídio de Tremembé, o que é factual, é verdade, o Lula teve os votos dos presídios. Aí também disse que o Lula é ladrão e corrupto, e que a mulher fala no sketch lá do Bolsonaro, eu acho que o Lula é um verdadeiro ladrão, não votaria no Lula nem a pau, Deus me livre de votar no Lula. E aí acharam que isso aí estava denegrindo a imagem do Lula, porque afinal o processo dele foi arquivado, então não se sabe se ele é corrupto ou não, então não pode falar isso. Cara, isso é uma mudança de tom do TSE enorme. O TSE, é verdade, já teve casos no passado, em eleições anteriores, que o TSE de fato deu direito de resposta, coisa e tal. Mas quando era uma verdade óbvia, uma verdade clara, nunca o TSE deu direito de resposta com questão de chamar o outro de ladrão, até porque a política é tudo ladrão mesmo. Então nunca teve esse troço, né? Fizeram agora. E olha só, o Bolsonaro teve diminuído as suas inserções de 400 para 216, ou seja, um pouco mais da metade só dos comerciais que Bolsonaro vai poder falar na televisão agora, nos últimos dias da campanha, né? Agora, aí tem muita gente falando, não, que absurdo, como é que pode, coisa e tal. E, gente, eu tenho uma outra visão desse troço, tá? O que eu vejo aqui é o seguinte, se Bolsonaro dependesse de horário gratuito da televisão para ser eleito, ele já tinha perdido em 2018, ele não tinha nenhum horário gratuito, não tinha nada, ele fez toda a campanha dele na internet. E sim, eu sei, essa campanha aqui é diferente, não é tão fácil quanto foi em 2018. Mas, de novo, a gente está a 10 dias da eleição. A maior parte das pessoas já está certa em quem vai votar, como vai votar, já está tudo definido nisso daí. O que vai fazer diferença daqui para frente é só questão de convencer o pessoal que não vai votar a ir votar. Isso é o que falta agora. A abstenção é que é o grande campo de batalha. E não vai fazer diferença esse tipo de coisa, essas inserções a mais ou a menos. Deixa o TSE fazer isso, sabe por quê? Porque depois das eleições, o Bolsonaro vai ganhar.
E você vai ver que o pessoal do PT já vai questionar as eleições. É lógico que eles vão questionar as eleições, vão dizer que foi roubada, que teve fake news, e a gente vai poder virar, olha só, o TSE tirou praticamente todo o tempo de televisão do Bolsonaro, deu todo esse tempo para o Lula, aumentando a exposição dele na televisão de forma absurda. E mesmo assim o Lula perdeu. Então não teve roubalheira nenhuma, Bolsonaro ganhou de forma legítima, porque no final das contas foi tudo direcionado contra ele. A Jovem Pan, que é uma emissora absolutamente isenta, ao contrário, acho até meio esquerdista ela, mas tem alguns quadros ali que falam bem do Bolsonaro, que são justamente os que eu gosto de ver. Mesmo eles foram censurados, ao passo que a Rede Globo, várias outras redes de televisão, vários jornais, a Folha de São Paulo, o Globo, esses jornais todos que batem no Bolsonaro dia e noite, sem uma folguinha, sem uma licença, só falam bem do Lula. Esses aí são isentos. Repara como é que realmente é um absurdo o que está acontecendo. Estão fazendo tudo para o Lula ganhar. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai ganhar mesmo assim, porque esse pessoal está preso no modo de pensar dele lá da televisão aberta, da época que eles conseguiam controlar através da exposição de ideias, o que as pessoas pensavam, e com isso vão continuar perdendo a eleição enquanto não entenderem o que é o fenômeno da internet, né? E aqui, ó, até propaganda eleitoral do Bolsonaro agora é interrompida com um aviso de infração no meio da propaganda, aponte a câmera para o vídeo, não sei o que lá. Olha que coisa, estão fazendo de tudo, meu amigo. Isso é desespero deles. É desespero deles. Se o Lula fosse ganhar essa eleição, esse pessoal já tem lá. É o que eu falo para vocês, Datafolha, IPEC, essas pesquisas que são públicas, que o pessoal paga uma fortuna para falar, elas estão para falar mesmo a favor de alguém, para ajudar alguém politicamente. Internamente, as pesquisas têm os indicadores e eles sabem quem realmente está na frente. E a essa altura, eles já estão sabendo que Bolsonaro está na frente do Lula, já virou e está aumentando a distância. A estratégia deles não está funcionando. Então, estão tentando de tudo, estão querendo fazer de tudo, mas não vão conseguir não vão mudar esse troço não, né? Bom, o Lula está também desesperado aqui, ó. Essa tal da carta aos evangélicos, ele rechaçou o aborto, o banheiro unissex e mais um monte de coisa, falou que é a favor dos pastores, que vai botar pastor em obras sociais e não sei o que lá, fez um monte de agrado aos evangélicos, né? É aquele negócio, vai fazer diferença? Isso também não vai. Aliás, eu achei ótima a resposta do Bolsonaro, que ele falou num tweet lá que, olha só, o Lula já é a favor, já é contra o aborto, já é contra banheiro unissex, já é contra a cartilha gay. Olha que beleza, mais um pouquinho ele digita 22 na urna, né? Já tá quase que adotando a política do Bolsonaro. E do outro lado, o pessoal da esquerda criticando pra caramba. Não, como é que o Lula pode se entregar assim? Mas eles sabem que o Lula tem que fazer isso agora, senão ele perde a eleição, né? E aí cabe aqui aquele negócio, o Bolsonaro pode usar isso com muita facilidade, de perguntar pro Lula no debate, por exemplo, em qualquer outra situação, o seguinte: ô Lula, se você pensava a favor do aborto a coisa de alguns meses atrás, chegou a falar que é uma questão de saúde pública e não sei o que lá, e agora você diz que é contra o aborto, qual vai ser a sua posição daqui a 4 meses? Porque, né, você muda de posição a cada 4 meses, como é que vai ser a sua posição daqui a 4 meses? Né? Cartinha de apoio a evangélico não tem valor legal nenhum. Cartinha é só uma cartinha. Você fala assim, ah, não, mas eu assinei, mas não vale nada e pronto. Não tem valor legal nenhum. Então, essa coisa aqui dá margem até para Bolsonaro bater em Lula nesse tema dos costumes. Né? Aqui o Diogo Schelp tenta vender que Bolsonaro, aquele negócio do pintou o clima do Bolsonaro é muito sério, que Bolsonaro se vende como um moralista, mas olha só, ele falou, pintou um clima, então isso joga por terra tudo que ele falou de moralismo e coisa e tal. Olha só, a maior parte das acusações contra a moralidade é falsa, não há nada que indique que Lula vá perseguir cristãos, por exemplo. O ditador nicaragüense é amigo do Lula e persegue católicos? Sim, é verdade, isso não significa que o brasileiro vai fazer a mesma coisa. Não é que ele vá fazer a mesma coisa, meu amigo, ele já faz a mesma coisa. Olha aqui, ó, isso daqui aconteceu ontem, 2 dias atrás, dia 18 de outubro, uma comunidade ribeirinha foi visitada por pastores lá na região, e o que está acontecendo, né?
o Lula diz que é amigo dos católicos, que não quer brigar com pastor e coisa e tal, mas a base do PT toda é contra a Igreja Católica, todo mundo comunista. O pessoal do MST que estava lá incendiou o carro do missionário, do padre Zeno, da paróquia de Eldorado, e as freiras que o acompanhavam. Tiveram que as freiras ficar pegando água no rio para tentar apagar o fogo do carro do padre lá, incendiado por gente do MST. Por quê? Porque o Lula pode até dizer que ele não tem nada contra, mas a turma que apoia o Lula, a turma que vai estar com o Lula no governo Lula, esse pessoal não gosta de católicos de jeito nenhum. E isso aqui não é um caso isolado, não, né? Olha isso daqui, os esquerdistas invadindo uma igreja lá em Joinville, né? E olha só, o pessoal falando isso. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que se perguntar para o Lula vai falar que não, que eu amo a igreja, não vou invadir nada, não vou fazer nada. Mas, meu amigo, o pessoal que está com o Lula quer isso. E se o Lula ganhar a eleição, esse pessoal vai se sentir ainda mais liberado para fazer esse tipo de coisa. Olha só, teve aqui mais uma igreja matriz de São Mateus do Sul, no Paraná, há poucos dias atrás também, que teve várias imagens quebradas na igreja. Peças com mais de 100 anos, 30 peças foram destruídas no dia 10 de outubro, tem alguns dias isso. E, por último, não custa lembrar do caso do Renato alguma coisa lá do PT, lá de Curitiba, que vergonhosamente, apesar da Assembleia de Curitiba, da Câmara dos Vereadores de Curitiba, punir ele com a expulsão, o STF revogou a coisa porque disse que foi racismo. Caramba, olha só, o cara invadiu uma igreja, xingou os fiéis, e fez uma confusão danada lá, e o STF aceitou isso. Presta atenção, se você acha que tá difícil agora, e tá difícil, imagina com o Lula no poder o que não vai ser esse tipo de coisa. Não, eu não tô dizendo que o Lula vai invadir a igreja, ele não precisa fazer isso. Quem vai fazer esse negócio vão ser os apoiadores do Lula, vão ser a galera que tá lá com o Lula, que vai se sentir altamente mobilizada, altamente empoderada para fazer isso. Com o Lula na presidência e o STF do jeito que tá, ninguém vai punir esse pessoal, né? O Felipe Neto está criticando a retratação do André Valadão. André Valadão é um pastor lá em Minas Gerais e disse que Lula era ladrão, disse um monte de verdade sobre o Lula, e o Xandão mandou ele fazer uma retratação. E daí o Felipe Neto está achando que a retratação soou como ironia, soou como um escárnio, e tomara que tenha sido isso. Vamos ouvir para ver se a gente chega a essa conclusão? Olha só, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes. Eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Claramente o cara deixou claro a questão da censura, né? Ele falou, não, que o PT não vai, o Lula não vai censurar você, não vai proibir você de falar as coisas. Ele falando um negócio que o PT obrigou ele a falar. Olha só, mostrando por exemplo, é o que eu falo, cara. O PT tá numa enrascada, porque esse tipo de controle na internet não funciona. Eu nem conhecia esse cara, vou até passar a seguir ele. Eu não conhecia ele. Bom, vai ter debate na Globo, né? Dia 28, na sexta-feira. Sem ser essa sexta-feira agora, amanhã vai ser na outra sexta-feira. No último dia da eleição, antes da eleição, vai ter o debate lá na Globo. Nós vamos acompanhar aqui, como sempre fizemos com os outros debates que estavam os dois. E olha só a regra do debate. Não será permitido um candidato tocar o outro. O Lula ficou sentindo, cara. O Lula sentiu a pressão ali na hora, cara. O Bolsonaro é muito mais alto que ele, né? Isso deve dar uma intimidada no Lula também. A verdade é essa, né? Sentiu, Lula? Sentiu? Caramba, bicho, esse pessoal. Uma coisa que eu falo, né? Tem que tomar cuidado com esse debate, tá, gente? Porque... assim, a Globo vai tentar de tudo para
jogar alguma bomba nesse debate contra Bolsonaro. Foi o que fizeram, na época do Collor e do Lula, a Globo querendo eleger o Collor, foi o que derrubou o Lula, foi a Globo no último debate, exatamente desse jeito, esse é o modus operandi dele. É o que eu falo para vocês, eu acho que hoje a Rede Globo não tem mais tanta força assim. Mas é aquele negócio, temos que ficar de olho, lembrar sempre de estar prontos a responder qualquer ataque que seja feito. Podem ter certeza que a Globo vai trazer alguma bomba no debate para tentar abater Bolsonaro no final dessa campanha. A tarefa nossa é desmentir o que quer que seja que eles tragam na internet, deixar claro que não tem nada a ver, né? Mas vamos com calma, vamos chegar lá no dia do debate na Globo, né? O Lula é foragido do debate da Record e do outro debate que ia ter também, ia ter da Record e tinha um outro também. O Lula fugiu dos dois, né? Bolsonaro vai fazer uma sabatina com o pessoal, acho excelente. É o que eu falo sempre, o pessoal às vezes critica assim, mas o Bolsonaro vai lá, vai ficar jornalista atacando ele, coisa e tal. Gente, ainda é melhor isso, é porque o que acontece? Quem Bolsonaro tem que convencer agora é o pessoal indeciso. O pessoal que já é bolsonarista, que já é lulista, não faz mais sentido agora. E aí o que acontece? Muitas vezes a dúvida que esse pessoal isentão tem é justamente o que o repórter está perguntando. E se o repórter perguntar alguma coisa e o Bolsonaro conseguir responder bem, pode ser que ele realmente pegue esse indeciso e traga para o lado dele, né? Eu acho que teve várias coisas que ajudaram o Bolsonaro nisso. A vinda do Moro para a campanha do Bolsonaro foi excelente. Por isso que a esquerda sentiu tanto. Trouxe muita gente que estava em cima do muro para o lado de cá. E à medida que o Lula fala, quanto mais o Lula fala, mais o pessoal lembra de quem é o Lula, do que ele fazia na época do governo dele. E aí mais gente vem para cá de qualquer forma, mesmo o Lula falando, meu amigo, é um ativo para o Bolsonaro. O Bolsonaro não, o Bolsonaro consegue tranquilizar o pessoal quando responde as coisas, né? Você quer ver uma coisa curiosa? Olha só. Aqui o presidente do PT de São Paulo, o Paulo Teixeira, deu um conselho para Lula no debate final da Globo. Olha só. Contra um adversário ofensivo não há outro caminho. Lula tem que ser ofensivo e enfático, como ele foi no primeiro bloco do último debate da Band. Ótimo. Deixa eles acharem que é isso que é o segredo para o Lula, ser enfático, ser duro e coisa e tal, ofensivo, porque não é. O problema é esse. O Bolsonaro ganhou aquele debate justamente porque ele foi calmo, ele foi respeitoso, ele não avançou nada. Chamou o Lula de corrupto, mas o Lula é corrupto, porra. Quer o quê, né? No final das contas, isso é o que faz a diferença no final das contas. Deixa o Lula ser agressivo. O Lula ser agressivo não vai fazer diferença nenhuma. Quem já vota no Lula vai continuar votando no Lula. Quem vota em Bolsonaro vai continuar votando em Bolsonaro. E o pessoal que fica no meio ali não gosta de agressividade, não gosta de gente agressiva, vai acabar se afastando do Lula, o que é ótimo, né? Haddad diz que se for eleito fará desapropriações de terras. Aí você junta isso daqui com o anterior, começa a me dar a impressão que o Lula já está jogando para a torcida dele. Olha só, o caso do Haddad é claro. Por que o Haddad falou uma coisa dessa? Ele sabe que isso aqui faz ele perder voto na eleição agora. Mas por que ele está falando isso? Porque ele já sabe que já perdeu a eleição agora. Ele não vai conseguir ganhar a eleição. A preocupação dele ao falar esse tipo de coisa é manter a base dele. Ou seja, ele já está jogando pensando na próxima eleição. Ele já viu que essa já era. Né? A gente já sabe lá em São Paulo que já deu o Tarcísio. Né? É importante ainda você ir votar no Tarcísio, votar no Bolsonaro, mas assim, a chance do Haddad virar lá em São Paulo é zero. Então, o que o Haddad está fazendo aqui? Ele está começando a tentar atingir a base dele para manter a base dele. Porque ele começa a ver assim, não, essa eleição já era, eu tenho que me preocupar agora em manter a minha base para o futuro. E qual que é o principal concorrente dele nisso lá em São Paulo? É o Boulos. Porque o Boulos tem uma boa base lá com o pessoal, e daí, ou seja, o que ele está começando a querer fazer aqui? Ó? Ele está querendo começar a bater no Boulos. E eu não duvido nada que da mesma forma o que o Lula está querendo, que o Paulo Teixeira está aconselhando o Lula a fazer, de ser agressivo, de ser ofensivo e falar, de ser enfático e não sei o que lá, isso faz ele perder essa eleição. Mas faz ele segurar a base dele. A base dele vai ficar satisfeita de ver alguém agressivo contra Bolsonaro. Ou seja, talvez a preocupação do Lula neste momento já seja tentar manter a base do PT. Ele já não está mais brigando com o Bolsonaro, já percebeu que perdeu. Ele está começando a brigar agora com o Boulos, com o PSOL, com o Ciro, com os outros candidatos que eventualmente possam combater com ele. Aí, para isso, para combater com esse pessoal, para manter essa base leal ao Lula, ele precisa ser agressivo. Eu não sei não, vendo essas notícias assim, uma do ladinho da outra, me dá a impressão de que realmente
Pode ser isso o objetivo do PT a essa altura, tá? Já não vai ser mais ganhar a eleição, vai ser realmente conseguir manter a base com eles, né? Isso aqui é uma coisa problemática. Está dizendo aqui que Bolsonaro quer o impeachment de Moraes no primeiro semestre de 2023. Eu quero agora. Esse cara já ficou tempo demais no STF, tinha que sair. Mas eu acho que é o tipo da coisa que Bolsonaro não deve mencionar. Se vai ser feito, se vai acontecer ou não, a gente vai ver depois. Até porque Bolsonaro pode sair muito fácil disso. Olha, impeachment de ministro do Supremo é questão do Senado. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que determino impeachment de ministro do Supremo, é o Senado, então eu não tenho nada a ver com isso, não quero, não deixo de querer, não tenho nada a ver com isso. Então, ou seja, o Bolsonaro tem que sair disso daqui. É o que eu falo para vocês, para convencer o pessoal que está no meio do caminho, o ideal é ser o menos agressivo possível. Lembra que ele costurou um acordo de paz com o judiciário. Olha isso aqui foi nesse ano, em meados de agosto, o Bolsonaro prometeu parar de bater na urna, no STF, e de fato parou de bater, aliás, felizmente, porque, vamos combinar, seria uma estratégia suicida ele ficar batendo na urna esse tempo todo, até porque ele vai ganhar a eleição e aí vai ficar como, né? Não teria ganho com mais voto. Porra, para aí, né? Enfim, ele fez um acordo de paz com o judiciário que envolvia justamente, se o que está escrito aqui é verdadeiro, vai envolver, quando o Bolsonaro ganhar essa eleição, o arquivamento do inquérito das fake news. Eu não acho que vai ser possível isso não, tá? Por quê? Porque o pessoal do PT vai querer agora dizer que Bolsonaro ganhou a eleição porque fez fake news, né? Eles já estão falando isso, já perceberam que vão perder a eleição, já estão começando a inventar essa desculpa, né? Então, não sei se vai conseguir, mas que o que o Bolsonaro quer, e tem que deixar isso claro, é paz com o Supremo. Não quer vingança, não quer bater em ninguém, quer relação institucional normal, né? E como eu falei para vocês, o pessoal, eu tô vendo muita gente aí gritando que não, que o STF censurou e coisa e tal. Eu acho absurdo mesmo, acho absurdo ter censurado os canais que censuraram e coisa e tal, mas, sinceramente, é muito menos do que o pessoal tá chorando por aí, né? Não é como se fizesse essa diferença toda no final das contas também, né? Enfim... E aí você chega no ponto, né, que é o desespero da esquerda, que eu tô falando para vocês. O negócio aqui, esse pessoal já tá começando a fazer conta da eleição seguinte. O Haddad já desistiu, já tá falando de desapropriação, ele sabe que já vai perder essa eleição mesmo, mas já tá preocupando na seguinte, o Lula, se for seguir o conselho do Paulo Teixeira também, já tá nessa vibe. Olha só, vamos preocupar em conseguir manter a nossa base, senão a próxima eleição a gente perde pro Ciro, perde pra Simone Tebet, perde para todo mundo. E... que o Ministério Público Eleitoral pediu a investigação de uma adega que estava vendendo vinho a R$22. Como assim vender vinho a R$22? Não pode. Número 22, meu Deus. Propaganda política. Socorro. Para de vender o vinho, não sei o que lá. Pô, meu amigo, cara, o vinho do cara ele vende por quanto ele quiser. E se ele estivesse vendendo a R$13? Podia? A R$13 pode vender? Porra. Que diabo é isso, né? Mas, assim, aí tem outro lado também da coisa, né? Que é o lado do imponderável, né? Para você ver que até as forças do além aí, até os anjos estão a favor do Bolsonaro nessa história, né? Ontem teve a final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Eu, como vascaíno, desliguei tudo e fui dormir mais cedo, porque qualquer um dos dois que ganhar, eu não vou ficar satisfeito. Mas eu tenho que confessar para vocês que ontem eu torci pelo Flamengo. Sabe por que eu torci pelo Flamengo ontem? Por causa da fala do Lula lá no Flow Podcast, falando que o Corinthians ia ganhar e coisa e tal. Então, se o Lula tá do lado do Corinthians, eu tô do outro lado, né? Mas flamenguistas, não se acostumem não, tá? Foi só dessa vez que eu torci pelo Flamengo. E olha só que coisa, meu amigo. O gol da vitória, o jogo terminou empatado, né? Foi 1-1, se não me engano. Eu confesso que eu não assisti o jogo mesmo. Não vi ainda o resultado aqui, mas acho que foi 1-1 ou 0-0, alguma coisa assim. Terminou o jogo empatado, foi para pênaltis e ganhou, meu amigo. Olha só que o Rodinei, que fez o gol da vitória do Flamengo, camisa 22, apareceu em todas as televisões, meu amigo, o cara que fez o gol do Flamengo. E aí, o pessoal procurou, né, o Instagram dele, ele segue o Bolsonaro, meu amigo, ele segue o Bolsonaro e segue o Neymar. Não foi coincidência, não, meu amigo. Daqui a pouco tá o TSE. Daqui a pouco tá o Xandão querendo eliminar o título do Flamengo porque fez propaganda do Bolsonaro, né? E aqui o pessoal brincando que o Lula zicou o Corinthians. Vamos lembrar o que o Lula falou anteontem no Flow, né? Uma coisa, o Coringão vai massacrar o Flamengo. O Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil contra o Flamengo.
É, Lula, não é mole não, cara. Do jeito que você tá com o pé frio, vai ser foi o Corinthians seu agora e vai ser você domingo que vem, hein? Olha só, e aí a outra coisa que eu venho falando para vocês. Os esquerdistas já perceberam que vão perder a eleição, já estão começando a preparar o discurso do problema, né? Começaram com um papo de violência política lá atrás, agora estão dizendo que não, eleição comprada, que Bolsonaro comprou a eleição porque ele fez um monte de medidas e coisa e tal, a véspera da eleição, que deu vantagem e aí ele ganhou a eleição por causa das medidas que ele fez e coisa e tal, sendo que todo presidente fez isso em todas as eleições que teve reeleição. O Lula fez em 2006, a Dilma fez em 2014, o Fernando Henrique Cardoso fez em 1998, então vai anular essas eleições todas? Não vai, né? Fica o pessoal chorando por aí para dizer que não, a eleição foi comprada, que Bolsonaro fez um monte de coisa. Tem um negócio aqui com segundo eles, as contas, as coisas que Bolsonaro fez aqui, que teriam aqui, ó, antecipação do Auxílio Brasil e Vale Gás, inclusão de 500 mil famílias no Auxílio Brasil, e mais um monte de coisa e tal. E, meu amigo, é isso daí mesmo. Isso daí é um dos motivos pelos quais eu falei desde o início que Bolsonaro tende a ganhar. Ele tem a máquina na mão dele. É por isso que no Brasil sempre o presidente se reelege. É o que dava a razão lá atrás, né? Isso daí, você pode achar um absurdo, mas é assim que foi o Lula em 2006 também. Lula também comprou a eleição também em 2006. A Dilma comprou em 2014 da mesma forma. O Fernando Henrique comprou em 98 do mesmo jeito. Então, meu amigo, Bolsonaro, se estiver comprando agora, não tem nada de errado. O fato é, eleição foi comprada? Não, não foi. É o que eu falei. Tem muitos motivos para o Bolsonaro ganhar. O Lula está perdendo por incompetência própria. O Lula está perdendo porque ele é ladrão. Por mais que proíbam as pessoas de falar, por mais que proíbam avisar que o cara não é inocente, que ele não foi inocentado e coisa e tal, todo mundo sabe que o Lula é um ladrão corrupto. Não tem como sair dessa verdade óbvia, né? Enfim, é engraçado ver o desespero dos caras. Já estão preparando a derrota já, né? E olha só, até o Dória anunciou a saída do PSDB após 22 anos do partido. Obrigado, Dória, por botar o número 22 mais uma vez. Cuidado que o TSE vai anular a sua saída do PSDB por conta de sair aos 22 anos do partido, hein? Bom, parece que o Jornal Nacional não está indo muito bem não, né? Tá ficando bem para trás em termos de audiência. É aquilo que a gente falou mesmo, a relevância da TV aberta é cada vez menor no dia a dia das pessoas. Aqui, ó, olha a notícia. Datafolha alerta, mas é impossível tirar a vantagem de Bolsonaro. É impossível Bolsonaro tirar a vantagem, diz Lula. Não, Lula, a vantagem o Datafolha te deu, meu amigo. Não é vantagem nas urnas, não. Lá o Bolsonaro já tá igualzinho a você. E bom, pessoal, só um último aviso aqui. Hoje, às 8h30 da noite, tem o Bolsonaro no Inteligência Limitada, que é o podcast lá do Rogério. Eu já tive lá com ele também, o podcast lá foi muito legal também, se vocês quiserem ver. Eu não vou fazer transmissão disso, que é para incentivar o máximo de pessoas a assistir lá no podcast do cara. Vamos lá dar uma força pro Rogério e pro Bolsonaro. Lógico que o Bolsonaro não precisa, né? É pro Rogério a gente dar uma força lá e vamos ver, vai ser bacana. E espero vocês lá, mas eu não vou estar transmitindo não, tá? Vou estar só acompanhando também como vocês. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.